Bom dia a todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Vamos dizer, fundamental e maravilhoso, né? Poder estar aqui, poder falar de epilepsia. Eu ia falar um pouco da associação, mas eu nem vou, porque não dá tempo. Meu nome é Maria Alice, eu sou presidente da BE, e eu quero só agradecer a doutora Katia Lim, presidente da Liga, que abriu nosso espaço para fala. Se Deus quiser, no próximo congresso, teremos todos os dias do congresso, nós vamos colocar a BE lá dentro, vamos lutar para isso, porque acho que tem muita necessidade de muito tempo para discutir a epilepsia com vocês, né, pacientes e acompanhantes familiares. Então, agradeço ao Dr. Lécio, que veio aqui falar, aos palestrantes, mas realmente agradeço fundamentalmente a presença dos pacientes, tá? Porque os médicos a gente sabe que conhecem epilepsia e quem vai lutar são vocês. A mudança realmente só virá de vocês, tá? Então, eu vou correr tudo com tudo que é nosso e vou me ater só aos palestrantes, né? Nós temos a doutora Daniela Bezerra, que vai começar falando de educação, depois virá a doutora Isabela D'Andrea, que vai falar de os transtornos, de novo, que a epilepsia afeta na vida, no dia a dia, né? Muito mais uma palavra baseada nos depoimentos de pacientes, que vai ser a próxima apresentação, e depois a doutora Cristine Cuquier, que vai falar dos raros, tá? As encefalopatias são muito importantes porque, como o doutor Silvado disse, é o que está chamando atenção no momento. Então, nós temos que trazer os raros para dentro, tá? Para conseguir políticas públicas que beneficiarão a todos. Então, eu convido a doutora Isabela, com todo aquele título ali que eu não vou, nem vou ler, a doutora Daniela, para começar. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito à Associação Brasileira pelo convite, né, e a confiança também da organização do Congresso, né, de estar aqui. Eu sou médica voluntária na BE e é uma honra trazer um pouco do meu dia a dia com o projeto das escolas, um projeto da Associação Brasileira e das dificuldades que nós realmente temos nas escolas, como o professor Silvado falou muito bem. Então, vamos começar aqui o vídeo. Olá, me chamo Cleia, sou mãe do Rafael. O Rafael tem epilepsia de difícil controle. A gente descobriu a epilepsia dele quando ele tinha 6 anos de idade. E, desde então, tem sido uma luta diária. Agora, as crises deles estão super difíceis de ser controladas, né? Atualmente, ele toma 4 medicações e tenho bastante dificuldade na escola, né, com ele. Primeiro porque ele tem muita dificuldade no aprendizado, ele tem muita dificuldade em entender as coisas, né? E a escola, por sua vez, ela não tem, assim, um método adequado, por mais excelente que seja a escola dele, não tem um preparo para receber uma criança epilética, na verdade, né? Porque atualmente ele está com algumas defasagens, né? Ele veio de um 4º ano defasado, agora ele está na 5ª série, porém também não consegue acompanhar nem mesmo as atividades que são propostas para ele da 4ª série, e muito menos as de 5ª série, né? Então, às vezes a escola tenta ser incisiva, tenta passar lições de casa nas quais a gente acaba não conseguindo concluir, porque ele não tem essa capacidade, né, de concluir no momento. Atualmente ele faz uma dieta cetogênica, na qual também eu não consigo mandar
a comida para ele, e lá eles se servem. Eu tive que exigir para a escola que ele fizesse a bandeja dele, né? E mesmo assim, tem dias que ele pula essa dieta, tem dias que ele acaba comendo o que não é devido. E então tem sido uma luta diária, todos os dias, para controlar as crises, né? Atualmente ele toma 4 medicações e toda vez que a gente diminui um pouco os remédios, acabam voltando essas crises. Então é bem complicado, principalmente na questão da escola, né? Porque quando ele também está com muito medicamento, ele se torna uma criança mais sonolenta, uma criança mais lenta, né? E tem uma grande dificuldade já no aprendizado, então, com muito sono. Então, várias vezes a escola me liga, manda eu ir buscar, porque ele está dormindo em sala de aula e não consegue acompanhar, não consegue ter nenhum rendimento. E essa tem sido a nossa luta diária, né? Em manter ele na escola, de uma certa forma, mesmo com essa defasagem toda, mas tentando ao máximo que ele consiga ter um aprendizado de qualidade. A Cléia é uma mãe lá da Faculdade de Medicina do ABC, do nosso serviço de epilepsia. A gente tem uma vantagem no ABC, São Caetano, São Bernardo, Santo André, a gente tem Diadema, Mauá, são cidades grandes e pequenas ao mesmo tempo, então a gente tem uma penetrância muito grande na comunidade, isso facilita muito o trabalho da gente. Ele realmente tem uma epilepsia de difícil controle, os exames normais, ressonância normal, a gente não tem, ele tem, na verdade, ela colocou ali, tem 10 anos, e nós estamos na luta com ele, né? Porque é o que a gente sempre coloca. O médico também, assistente, aquele que faz a assistência do paciente, ele está ali lado a lado. Então, esse processo da escola é um processo que, e a escola que ele estuda é uma escola em São Bernardo, que se chama Salvador Arena, ela é referência à termomecânica, é considerada uma das melhores escolas públicas do estado de São Paulo. E a gente está num trabalho, eu trouxe essa conversa até para a gente, assim, o nível de qualidade pedagógico dela, de trabalhos internos é muito alto, mas quando a gente tem uma situação como essa, que é a epilepsia, elas estão... Sim, a gente tem que intervir a cada passo, porque existe um estigma, existe ainda coisas do tipo, ele não faz porque ele é preguiçoso, ele dorme na sala porque ele não quer fazer. Né? Então, a gente tem um trabalho enorme nesse momento em relação a só essas questões de aprendizado. Vou mandar a lição de casa porque ele precisa completar as atividades. Aí a gente vai lá e pula na frente. Olha, não adianta mandar a lição de casa, vai gerar um estresse para a família, um estresse para ele. Ele não está na habilidade agora de resolver essas questões da lição de casa. Vamos fazer um reforço, vamos fazer um outro processo adaptativo para essas questões curriculares, porque ele tem direito a isso. Né? Então, hoje existem, na neuropediatria, leis que fazem com que a criança, quando tem um transtorno de aprendizagem, um déficit de atenção e hiperatividade, ela tem um suporte integral. E é aí que a gente entra, assim, do ponto de vista médico, a epilepsia não dá para a gente essa garantia, mas eu coloco ele como uma criança com um transtorno de aprendizagem, muito claro, como a mãe colocou, e aí sim eu consigo entrar na escola e, por exemplo, pontuar essas questões de demandas de habilidades acadêmicas. A gente tem um outro problema, que são as crises. Agora ele está tendo mais efeitos adversos, mas antes ele estava tendo muita crise na escola. E existia aquela coisa que o professor Silvado falou, o medo da escola de ter ele com crise. Então, a gente fez um processo, mandamos o Calma, né, fizemos uma orientação para eles, mas isso é o trabalho que a gente está tendo com uma criança em uma escola, que é uma escola de referência, escola pública, mas de referência no estado de São Paulo. E ele faz dieta cetogênica por conta, né, da epilepsia refratária, né, de difícil controle, né, fármaco resistente, não responde somente aos medicamentos. E a gente tem outra luta, né, porque a escola tem um bandejão onde ele se serve, a gente precisa ter uma linha de cuidado específica para isso. E aí todo nossa, por que a gente tem que fazer isso? Porque é uma linha de cuidado e ele tem o direito de ter todo esse cuidado dentro do ambiente escolar, que o ambiente escolar tem que ser seguro para ele.
Então, são lutas diárias, né? A gente trouxe um exemplo de uma única criança, e é uma criança que anda, fala, ela não tem nenhuma outra deficiência visível, né? Eu acho que é importante salientar, e eu acho que isso gera mais preconceito ainda em relação a ele, porque se ele fosse cadeirante, se ele tivesse outras deficiências, na verdade, a própria escola talvez lidasse de uma maneira diferente. Então, existe uma falha de compreensão muito grande nesses critérios. E o que a gente se propôs na associação é fazer um projeto das escolas. Nós fizemos um projeto, que foi muito bacana. Esse projeto está aí. E aí, o que nós montamos? Toda uma proposta para que esses professores, o pessoal da cantina, o inspetor da escola pudesse participar e compreender todo esse processo em relação às crises, em relação a ajustes de medicamentos, a essas sonolências, efeitos adversos, as comorbidades psiquiátricas, como fazer em ajudar no momento em que aquela criança ou aquele adolescente teve uma crise. Então, todo esse processo, a gente tem montado um projeto. E aí falta, na verdade, a relevância social para esse ambiente escolar, em compreender a importância desse projeto, para a gente estar indo, se propondo aí em escola, em núcleos que a gente colocou, que é um projeto de núcleos de aprendizagem, até para não envolver, pegar pessoas da escola para que sejam depois multiplicadores, para não parar a escola inteira. Nós fizemos uma coisa, e aí a gente esbarra na questão realmente de que, não, a gente, para fazer esse projeto, a gente não tem tempo, a gente não tem um dia, e depois a gente retomaria num segundo momento para poder fazer uma nova retomada com aprofundamento. Então, uma luta muito grande que a gente realmente precisa, e a gente precisa começar pelas escolas. E, na minha opinião, o neuropediatra ou o neurologista que cuida de criança, ou o médico de família e comunidade que tem uma criança que tenha uma inabilidade acadêmica com epilepsia, precisa driblar esse sistema e colocar. Ele se encaixa num transtorno de aprendizagem, ele não está conseguindo aprender, e ele tem o direito a ter um suporte integral. O que a gente conseguiu? Essa criança consegue ter o suporte, então ela tem um reforço, ela não faz atividade em casa, porque ele não consegue, gera um estresse enorme para a mãe, para o pai que senta para fazer atividade e não consegue fazer. Então, eles estão fazendo uma adaptação para isso. E são questionamentos o tempo inteiro, e eu falo para a mãe, olha, todos os questionamentos em relação à doença, você pede para a escola fazer, que eu vou responder, porque o embate é sempre com ela. Então, ela já tem um estresse muito grande, ela já tem o estresse do cuidador, né, nesse caso, imagina para ela. E a escola, em enfrentamento direto com ela, questionando, falando que é preguiça, falando que o menino não quer, que é recusa, enfim. É um processo muito doloroso, e a proposta é que a associação possa, sim, ter esse projeto difundido e que a gente possa, sim, entrar nas escolas. Uma outra coisa muito importante, ele já está indo para a transição. A transição é essencial para essa família. A transição, ela se compõe como um processo psicoeducacional, além da parte técnica, que a gente vai ter que reclassificar essa epilepsia, ver se essa ressonância negativa, em algum momento, aparece alguma alteração, e essa criança ou esse adolescente passa a ter elegibilidade para um procedimento cirúrgico, mas é um processo que acalma, porque você separa a mãe, ela fala as demandas dela, porque a gente, como mãe, aí eu me coloco, a gente tem um monte de demanda, o cuidador, e aí também tem a demanda dele. As coisinhas dele, o que ele traz na consulta é muito importante e muito relevante. Então, na adolescência, o ideal é que eu falo sempre assim, olha, eu sou sua médica, né? Eu não sou médica da sua mãe. Eu vou ajudar os dois, mas o meu olhar principal é para você. A partir dali, ele começa a ter um vínculo, as questões de adesão ao tratamento melhoram muito. Então, por exemplo, ele se incomoda de tomar aquele comprimido naquele horário, acha que aquele comprimido é muito grande, ele acha o gosto da gotinha amargo ou da solução. São coisas que a mãe não acha,
né? E não existe um diálogo. Então, olha, para dar o remédio é um inferno, ele não quer tomar medicação, ele chora, a gente fica atrás dele, e quando você vai ver, é uma coisa mais simples, entre aspas, em que precisa incluir essa criança nesse processo. O gosto é muito ruim, ele fala, minha boca, depois que eu vou comer, eu fico sem sentir o gosto das comidas. Então, é muito importante a gente ouvir. Na transição, a gente dá esse espaço, porque a gente tem consultas separadas com o cuidador e com a criança. Na verdade, o adolescente, né? E a questão da terapia cetogênica no Brasil, ela é realmente uma dificuldade muito grande. Os desafios são enormes, porque, culturalmente falando, alimentar uma criança é dar arroz e feijão, né? E a gente tem realmente que ter esse olhar para isso, mas, de alguma maneira, quando há necessidade, a gente sabe que a eficácia da terapia cetogênica é muito boa, tentar fluir, né, por exemplo, uma Atkins modificada, que é uma dieta um pouco mais leve, menos restritiva, e que, sim, pode ter um impacto e eficácia nesse processo, mas de uma maneira mais sutil. Então, a escola precisa ajudar, a família precisa ajudar, toda a comunidade precisa ajudar, porque, numa dessas, a gente consegue até diminuir os medicamentos que ele está usando. Então, os estudos mostram isso, encoraja muito a gente. Ele não se encaixa, por exemplo, numa das síndromes, Lennox-Gastaut, Dravet e esclerose tuberosa, então o canabidiol está fora de cogitação para dispensação no SUS para ele, no estado de São Paulo. E a gente, na verdade, não teria como colocar um device como o VNS, por exemplo, porque a gente não tem ainda o VNS no SUS. Então, são coisas que a gente, médico, assistente, lida no dia a dia, e que são muitas lutas, muitas batalhas que nós ainda temos pela frente. E aí eu acho que o papel da associação é esse, nós técnicos estarmos juntos, porque quem trabalha com pessoas com epilepsia sabe o que é o dia a dia, e a gente não consegue fluir se não tiver essa parceria. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada.